Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira live de aquecimento para a nossa super aula do dia 18 de abril. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou o Ben, eu sou formado em engenharia, mas também sou formado em terapias holísticas, eu sou facilitador de registros akáshicos há mais de 4 anos, e aqui no meu perfil, né, eu ajudo pessoas a descobrirem um propósito de vida de uma maneira autêntica e sem neuras. E o que significa isso? Significa que o meu propósito, né, é descobrir meu propósito de vida, que é poder ajudar as pessoas a descobrirem justamente qual é a sua ideia, qual é o seu propósito de estar aqui nesse momento, de uma maneira que seja autêntica, de uma maneira que seja livre, de uma maneira que não cause preocupações a elas. Como você, por exemplo, que você possa descobrir qual é a sua missão de vida nesse momento, nessa vida, de uma maneira que seja leve para você, para que você possa transitar, para que você possa viver bem, para que você possa transformar a sua vida, para que você possa transformar a vida das pessoas que você ama ou de repente de até outras pessoas. Tá? Então, esse é o meu perfil e essa é a minha ideia aqui no meu perfil, é de ajudar você a descobrir o seu propósito de vida de uma maneira autêntica e sem neuras. Né? E para quem é indicado isso? Para qualquer pessoa que deseje. Né? Para qualquer pessoa que queira transformar a sua vida, para qualquer pessoa que queira finalmente saber o porquê veio. Muitas vezes a gente fica nessa vida, nesse caminho, sem saber o que, para que a gente veio. Muitas pessoas se perguntam, mas para quê? Por que eu vim? Qual é o meu propósito de estar aqui? Né? Então, essa é a ideia. Qualquer pessoa que deseja transformar a sua vida, qualquer pessoa que deseja melhorar, qualquer pessoa que deseja transformar a vida das pessoas que amam, de repente até ajudar outras pessoas, esse é o meu perfil e é para isso que eu estou aqui produzindo conteúdos para cada um de vocês. Então, como eu comentava também, já vou deixar aqui um recado para quem for assistir a live depois gravada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu espero que esses conteúdos de aquecimento, de preparação para a nossa aula do dia 18, seja de muita valia para você, que te ajude a despertar a sua consciência que de fato você precisa fazer alguma coisa pelo seu propósito de vida. Só assim a gente consegue seguir, evoluir, crescer e passar adiante, tá bom? Então hoje, né, o tema escolhido para nossa live de hoje é um tema que muitas pessoas me perguntam. Na verdade, todos esses temas que eu trouxe ao longo dos dias é visando trazer e esclarecer as dúvidas que eu recebo ao longo de toda a existência do meu perfil. Né? Então hoje a nossa ideia é entender a diferença entre espiritualidade e religião, né? E entender melhor aí qual dessas duas vertentes, vamos dizer assim, é a mais adequada nas nossas vidas, tá? Vou pedir para vocês como um acordo, vão deixando as dúvidas de vocês ou qualquer coisa que vocês queiram perguntar aqui no chat, a gente vai transcorrer o nosso conteúdo da live e ao final a gente vai comentar também as perguntas, tá bom? E no final da live também, como prometido, eu vou indicar para vocês, eu vou mostrar para vocês o que será sorteado ao final do nosso evento. Tá muita gente me perguntando também e eu vou mostrar para vocês o que será sorteado. Então fica comigo, assiste e se prepara que vem emoção por aí. Bom, primeiro a gente precisa entender, né? A gente tem dois conceitos aqui que são muito parecidos e ao mesmo tempo são muito diferentes, né? E é justamente esses conceitos que causam um pouquinho de estranheza ou que causam um pouquinho de confusão quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre descobrir propósito de vida, se conectar com o eu interior, né? Trabalhar as nossas questões de alma, né? Que é justamente a religião e a espiritualidade. Então, para a gente poder começar a nossa conversa de hoje, a gente precisa entender primeiro assim, o que é religião, o que é espiritualidade. Religião nada mais é que um conjunto de padrões, de dogmas, de regras estabelecidas por um grupo de pessoas, né, com uma finalidade, que é a finalidade de aproximar os seguidores, né, de sua espiritualidade, que é aproximar os seus seguidores, né, os seus fiéis, vamos dizer assim, né, do divino, né? Aqui eu não vou falar religião A ou B, vou procurar usar aqui termos genéricos para que a gente possa manter uma equidade aqui de conceitos,
tá? Já que todos eles, embora independente da religião, todos esses conceitos eles são universais. Então, religião, ela traz isso, ela traz esses dogmas, ela traz essas ritualísticas, muitas vezes, que são determinadas por pessoas comuns, por pessoas que um dia se uniram e disseram: vamos criar a nossa religião, vamos criar os nossos fundamentos. Né? Esses fundamentos eles vêm baseados, obviamente, de uma conduta espiritual, de um estudo espiritual. Eles vêm através de estudos, de histórias, de lendas que nos passam, né, ao longo de todo o nosso caminho, ao longo de toda a existência humana. Né? Então, as religiões, elas são basicamente esse conjunto, né, de regras, de preceitos, de preparações, de rituais, de filosofias que tem como um objetivo nos aproximar do divino, seja ele o nome que for. Tá? Então, essa é a função da religião. Né? Diferente da espiritualidade, como você deve ter percebido que quando eu comecei a falar, né, a religião, uma das ideias da religião é aproximar a gente da nossa espiritualidade, né? É aproximar a gente da espiritualidade. Então aí a gente já começa a entender, né, que religião e espiritualidade elas não são a mesma coisa, não se tratam do mesmo conceito. Né? A ponto que a religião, né, como eu falei, é um conjunto de coisas e de dogmas, enquanto a espiritualidade ela é muito individual. Então, cada pessoa se conecta de uma maneira com o seu lado espiritual. Cada pessoa se conecta com o divino que ele acredita de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito única. Isso é espiritualidade. E aí é importante que a gente entenda que, embora a religião, né, ela nos traga rituais e conceitos e filosofias que nos aproximam da espiritualidade, ao mesmo tempo pode ser que ela também nos limite a nos conectar com a espiritualidade. Porque a partir dela nós nos conectamos com a nossa espiritualidade dentro de um certo limite, dentro de um certo ponto. Até um certo ponto nós vamos. Depois desse ponto nós não vamos mais. Né? E ao passo que a espiritualidade é algo que é mais livre, porque ela é algo muito intrínseco de cada um de nós, é muito particular de cada um de nós. Né? Eu me conecto com a minha espiritualidade de uma maneira, você que está aí do outro lado provavelmente se conecta com a sua espiritualidade de outra maneira. Né? A espiritualidade é aquilo que a gente usa para nos conectar com o divino, com a nossa centelha divina. Né, que é o que nos liga com astros maiores, vamos dizer assim. Então, é muito importante que você saiba essa diferenciação desses dois conceitos. É muito importante que você saiba colocar eles no seu devido lugar. Por que é importante que você faça isso? Porque muitas vezes vão aparecer oportunidades de você se conectar com a sua espiritualidade que são diferentes da sua religião. E a ideia aqui não é que você abra mão de um ou de outro. Né? Ou que você abra mão de se conectar com a sua espiritualidade porque você não está seguindo o que está dizendo a sua religião. A ideia aqui é que você possa ser livre, né? Tanto de praticar a sua religião quanto praticar a sua espiritualidade, se conectar com a sua espiritualidade. Né? Então é importante que você entenda, que você saiba muito bem quais são e para onde vai cada uma delas, para que você possa fazer essa diferenciação, para que você possa ser livre e que você saiba também que está tudo bem. Você também, se você quiser escolher um lado ou outro, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Né? Tem muitas pessoas que são extremamente espiritualizadas, são extremamente espiritualistas, né? Mas ao mesmo tempo elas não possuem uma religião definida. Né? Elas dizem que elas são agnósticas, que são ateias, que, enfim, que elas não seguem um preceito, que elas não seguem uma filosofia, uma doutrina, né? Porque elas querem ser livres na escolha delas. Então elas buscam, através da espiritualidade, se conectar com o divino sem estar relacionado necessariamente com uma religião. Ao passo que tem pessoas que dizem, não, eu só me conecto com a minha espiritualidade através da minha religião. E se não for através dela, eu não vou fazer isso. Né? São escolhas que a gente faz.
né? E aqui o que eu estou te convidando é que você abra mão, tanto de um lado quanto de outro, que você não seja radical e que você se permita tanto viver a sua religião quanto a sua espiritualidade. Porque como eu falava, né, se a gente para pensar em religião, né, como eu falei lá no início, religião, então é um conjunto de dogmas, de regras, de filosofias. E isso traz uma coisa que é muito importante para a gente que vive hoje em dia, que é um senso de comunidade também. Né? Essas pessoas que se reúnem, seja elas no ritual que elas sigam, mas que elas se reúnem para celebrar a religião delas, né? Tá tudo bem, tá muito certo, e elas estão fazendo isso em comunidade, e comunidade é algo importante para nós. Então não seja radical de abandonar um lado ou outro. A espiritualidade também, tem pessoas que são espiritualistas e se reúnem para cada uma viver individualmente a sua experiência espiritual, e tá tudo certo também. Né? Então é importante que você tenha muito claro isso, é importante que você tenha muito diferenciado esses dois conceitos, né? Para que você não chegue depois e fique se questionando, nossa, será que eu estou fazendo certo? Né? A minha religião fala que a espiritualidade, que eu não deveria me conectar com a minha espiritualidade fora dela, mas ao mesmo tempo eu sinto que falta uma coisinha, que falta um pouquinho para eu entender um pouquinho melhor sobre mim mesmo, ou para eu entender um pouquinho melhor porque determinada coisa está acontecendo comigo. Eu não estou procurando outra religião, eu estou procurando entender um pouquinho mais. Né? E aí você entra naquele dilema, naquela briga de dizer, nossa, mas será que é isso? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Então a ideia aqui é que você se sinta, que você saiba que está tudo bem. Você procurar fora da sua religião se conectar com a sua espiritualidade. Que está tudo certo. Você não está cometendo nenhuma infração. Que você se sinta livre para fazer isso. E que você entenda que, embora espiritualidade e religião sejam conceitos distintos, eles se correlacionam e eles se interligam, porque a função da religião é nos conectar com a espiritualidade. E a função da espiritualidade é nos fazer acreditar também em alguma coisa. Então, podemos dizer que seria a função da espiritualidade é fazer com que acreditemos em alguma religião. Não necessariamente assim, não vamos usar termos tão fixos, mas a ideia é essa. Então, esses dois conceitos, embora eles sejam diferentes, embora eles atuem de uma maneira diferente nas nossas vidas, eles se correlacionam. E está tudo bem que você faça por um lado, faça pelo outro, ou siga pelos dois caminhos. Isso é muito importante, que eu quero deixar muito claro para vocês. Tá? E aí a gente começa a entrar um pouquinho mais, né? Agora que a gente entendeu a diferença entre religião e espiritualidade, a gente pode começar a conversar um pouquinho mais sobre o que são os nossos queridos registros akáshicos que a gente vem falando nesses últimos dias, o que é o akasha terapêutico, né? Que é o método que eu desenvolvi para te ajudar a se conectar com a sua espiritualidade. E aí a gente precisa entender aqui que a gente vai usar muitos termos e muitos conceitos que talvez estejam ligados com uma religião, defendidos por uma religião ou outra, mas que a única função do akasha terapêutico aqui é servir como um canal para você se conectar com a sua espiritualidade. Não é uma religião, não é uma doutrina religiosa, não é uma filosofia de vida. É uma maneira de você se conectar com a sua espiritualidade. E por que se conectar com a sua espiritualidade? Para que você possa encontrar respostas para perguntas que você tem e que muitas vezes ninguém é capaz de te responder, a não ser você mesmo. Então essa é a função do akasha, essa é a função do registro akáshico, do akasha terapêutico. Né? Então precisamos entender aqui também o que são os registros e como eles funcionam. Né? Então, assim, os registros akáshicos, eles são, né, dentro do akasha terapêutico a gente trabalha muito isso, que eles são um repositório de informações da nossa alma. Né? Eles trabalham no sentido de armazenar e de reter todas as informações da nossa alma ao longo da existência da nossa alma. Né? Então, eles... Imagine, eu dei um exemplo na última live, vou repetir esse exemplo aqui porque eu acho que ele é bastante ilustrativo, ele é bem fácil de entender. Imagine que seu registro akáshico, né, que o seu akasha terapêutico, ele é como se fosse uma grande biblioteca. Né, uma biblioteca com fileiras enormes de livros. E nesses livros está toda a história da sua alma, ao longo de toda a existência dela. Né? A gente pode falar aí de almas mais antigas, almas mais jovens, isso é um tema também para a gente pode conversar um dia.
Então, dentro dessa biblioteca está toda a história da sua alma, né? E o que a gente faz numa caixa terapêutica? A gente se conecta com esse espaço, né? Que é um espaço vibratório, que está em outra dimensão, né? Hoje nós vivemos na dimensão física, na conhecida 3D. Para quem não entende, o que é a 3D? A 3D é tudo isso que a gente pode ver, tocar e sentir. Então, é justamente por isso também muitas vezes que a gente vai se distanciando da nossa espiritualidade, porque a gente passa a acreditar só naquilo que a gente vê, a gente toca e aquilo que a gente sente. E tem muito mais coisa por detrás que a gente não vê, a gente não toca, mas a gente sente. Então, essa é a função. E os registros, eles estão justamente nesse lugar. Então, imagine como se fosse uma biblioteca gigante, com muitos livros. E dentro desses, e você pode acessar esses livros livremente. Tem um protocolo para você fazer isso, tem um procedimento para você fazer isso, mas qualquer pessoa pode acessar seus registros. E aí você entra lá e qualquer dúvida que você tiver, você pode sanar. Qualquer dúvida que você tiver, você pode tirar, né? Então, se você está, por exemplo, alguma coisa na sua vida não anda, né? Você está sempre tentando fazer alguma coisa e parece que quando vai dar certo, alguma coisa acontece que não dá certo. Ou você percebe que você parece que anda em círculo, né? Sempre você parece que está indo e depois parece que volta para o ponto inicial e não vai, não sai disso, né? Você fica ali rodando, né? Você pode acessar os registros e procurar entender o que é isso que está acontecendo. Então imagine que você chegou nessa biblioteca e você pegou um livro e você vai ter um bibliotecário, né? Um bibliotecário para te guiar, na verdade. Você não vai pegar um livro a qualquer, você vai ter um bibliotecário para te guiar. Você chegou lá e você disse, olha, eu preciso fazer uma pesquisa sobre por que a minha questão financeira não deslancha nunca. Eu economizo, eu corto gastos, eu faço planilha, eu faço de tudo e a coisa não anda. Ou por que eu não consigo estabelecer um relacionamento duradouro, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento que me complete, né? Ou por que eu sou, por exemplo, muita gente fala, por que eu sou dedo podre para relacionamentos? E aí você pode chegar para esse bibliotecário, que a gente vai chamar aqui de mestres, e você vai perguntar para ele isso. E ele vai ser como seu bibliotecário, ele vai ir lá na biblioteca, vai trazer um livro e vai dizer para você, você precisa ler o capítulo tal desse livro. E aí começam a vir as respostas para você, né? Então, isso é o Akasha. E aí você pode fazer qualquer pergunta, e aí vai trazer as respostas para você, porque aí de repente esse ciclo, por exemplo, financeiro que não desenrola na sua vida hoje, de repente você vai entender que é alguma coisa do passado, mas não do passado da sua infância, né? Você vai entender que é uma coisa lá do passado de talvez 3 gerações atrás da sua alma, que não andou, que você fez alguma coisa que ficou pela metade, que você precisa desenrolar algum assunto que ficou enrolado lá atrás. E aí você vai trazer isso para sua consciência, ou de repente que você fez um pacto kármico, um pacto de alma com uma pessoa porque você precisa aprender determinada coisa. E aí você vai trazer isso à sua consciência, você vai poder trabalhar isso. E aí o mais mágico é que a partir do momento que você começa a trabalhar isso, a sua vida começa a deslanchar e começa a pegar caminho e quando você vê, você está voando e você não sabe nem porquê. Né? Não consegue nem muitas vezes entender o que aconteceu. Eu digo isso porque eu vivi essa experiência, eu vivo essa experiência até hoje, cada vez que eu acesso o meu Akasha terapêutico. Então, eu posso dizer a partir da minha experiência o que acontece. E isso, o Akasha, em qual dos dois conceitos que nós estamos falando hoje que o Akasha se encontra? No conceito da espiritualidade. O que eu estou fazendo dentro do Akasha é me conectar com a minha espiritualidade. Eu estou indo investigar a minha alma. Eu estou indo investigar a minha história. Dentro da minha história, eu vou passar com várias outras pessoas, com várias outras almas, porque eu convivi com muitas pessoas. Imagina como se fosse hoje, a gente convive com muitas pessoas. Eu convivi com muitas pessoas, então as histórias vão se entrelaçar, mas eu vou saber exatamente o porquê que determinada coisa está acontecendo comigo. E não só o porquê. O mágico disso é que ele te diz o porquê, ele te diz o que você precisa fazer, como você precisa fazer. Claro, tudo depende de um ponto de escolha. Às vezes as respostas são trabalhosas.
Você precisa trabalhar muito arduamente um ponto na sua vida que talvez não vai ser tão confortável, mas se você trabalhar ele, as coisas vão acontecer. Tem um trabalho do nosso lado também. Mas o importante é a gente entender que não é uma religião, é uma conexão com a nossa espiritualidade. Com a nossa espiritualidade, com a nossa história. É isso que eu quero que você entenda hoje. É isso que eu quero que você entenda aqui. Que tá tudo bem, eu vivo a minha religião, eu vou no meu local de culto, eu vivo a minha religião, eu interajo com os meus colegas de religião, eu tenho fé na minha religião, naquilo que está acontecendo. E por outro lado, eu sou livre, eu me conecto com a minha espiritualidade também. Outra coisa muito mágica, como eu estava falando para vocês, outra coisa que é muito mágica dos registros também, eles atuam, né? Como eu estava comentando com vocês, eles não estão nessa dimensão, que é a dimensão da 3D, né? Que a gente chama. 3D é de terceira dimensão mesmo, tá? Eles não estão aqui nessa dimensão. Eles estão numa dimensão mais elevada. Então, para eu poder me conectar com isso, para eu poder me conectar com esse espaço, eu tenho que levar o meu campo vibracional. E uma coisa muito interessante que acontece quando a gente vai se conectar, e tem técnicas para você fazer isso. Tá? Não é que você só vai poder abrir seus registros acásticos, ou você só vai poder entrar na sua caixa terapêutico quando você tiver com a sua energia 100%. Não. Você tem protocolos e tem técnicas que você vai poder se conectar com o espaço acástico quando e sempre que você quiser e que você precisar. E o mais interessante disso é que você precisa aprender, e você aprende dentro da caixa terapêutica a elevar a sua vibração. O que eu quero dizer com isso? Que é muito bacana também esse processo. Que digamos que você acordou um dia, isso já deve ter acontecido. A gente acorda e a gente não se sente bem. A gente parece estar sem energia, parece que a gente está sem foco, parece que tudo incomoda a gente, parece que aquele dia assim, sabe, que você diz, nossa, preferia ter ficado na cama. E você sente, né? Ou de repente você estava super bem, alguma coisa aconteceu e a sua energia foi lá para baixo, você ficou desanimada do nada, você perdeu a vontade, perdeu o gosto de fazer aquilo. Quando você tem conhecimento dessa ferramenta e de como acessar os seus registros, você pode fazer uma coisa que eu chamo de tomar um banho de energia. Você vai se conectar com os registros, você vai elevar o seu campo vibratório para poder se conectar com esses registros. E o que vai acontecer quando você faz isso? Automaticamente é como se você ganhasse um banho de energia pura, divina da fonte. Você fica renovada, você parece que a sua vida começou de novo, você tem energia, você tem força, você tem disposição, você segue fazendo o que tem que fazer. Isso é uma das dádivas dos registros, que não está acessível para todas as outras, muitas outras terapias. Né? Tem terapias que dizem que se você não está energeticamente bem, você não pode aplicar, que você não pode fazer, que é bom que você esteja bem. E aqui não, aqui você pode se conectar, porque esse espaço é seu. Então, se aprende técnicas para se conectar com um espaço que é seu. E aí você me pergunta, por que tem pessoas que não conseguem, por que isso já não está determinado para a gente? Se conectar com os registros. Por que eu não tenho isso já, vamos dizer assim, no meu DNA, na minha prática cotidiana? Porque justamente a gente vivendo aqui nesse espaço de que tudo que existe aqui a gente pode tocar, ver e sentir, a gente vai se desconectando desse lugar. A gente vai deixando de acreditar nesse lugar. Então o que a gente começa a fazer? A gente começa a substituir, né, o nosso banho de energia, né, por elevar a nossa vibração, a gente começa a substituir por polivitamínicos, a gente começa a substituir por várias outras coisas, né? Porque a gente se desconecta. E aí o que a gente muitas vezes faz? A gente corre só para um lado, né? Só para o lado, por exemplo, da religião, buscando a cura, né, desses nossos problemas. E a gente esquece que, mesmo dentro da religião, a gente precisa se conectar com a nossa espiritualidade. Daí eu volto ao tema inicial da nossa live, né? O que é bom, o que um é bom ou o outro, qual que é o bom? Na verdade, nenhum dos dois é bom ou ruim, na verdade. Os dois coexistem e se interligam.
Então é importante que você saiba que se conectar com a sua espiritualidade é muito importante. Talvez mais importante do que você seguir um dogma de uma religião. Mas aqui eu não quero discutir isso. Na verdade, eu acho que não cabe a gente discutir isso. A gente entender que a religião sim é importante. Porque a religião ela traz um padrão pra gente. Um padrão pra gente seguir, um padrão pra gente se orientar. Mas que a espiritualidade é muito importante. Porque é o que nos aproxima do nosso divino, do divino da nossa alma, do divino que nos criou. Seja ele qual nome quem quiser dar, pode dar, da maneira como quiser. Então é isso que é muito importante, que é o que eu quero, que eu espero que você entenda com a live de hoje. Que a gente tem essas questões, que a religião e a espiritualidade, elas andam de mãos juntas, né? Que a religião ela serve para nos aproximar da nossa espiritualidade, mas que independente de religião a gente pode viver a nossa espiritualidade. E os registros akáshicos, o akasha terapêutico é justamente isso. É uma maneira de você se conectar diretamente com a sua espiritualidade, né? E lá no início da live também eu falei, aqui eu te ensino a descobrir seu propósito de vida de uma maneira autêntica, sem neuros. É justamente isso. Quando você se conecta com a sua alma, com a sua fonte, é quando você descobre por que você está aqui. Muitas vezes você está nadando contra a maré, eu sempre digo isso, você está nadando contra a maré, porque você está fazendo algo que você não quer fazer, ou que você sente que não te traz satisfação, que não te traz felicidade, mas você está fazendo. Isso por quê? Porque você está desconectado do seu propósito, você não está vivendo o seu propósito, e isso é muito difícil de você manter. É literalmente como se você estivesse nadando contra a maré. Uma hora você vai cansar e você vai deixar que a maré te arraste. E isso é o que de pior pode acontecer pra gente, que é viver uma vida sem propósito, deixando literalmente a vida nos levar. Então, e é por isso que eu digo pra você da importância de você se conectar com a sua espiritualidade, porque ela vai te trazer isso. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero te ajudar a que você faça isso, que você descubra seu propósito, e eu quero que você faça isso da maneira que for mais viável para você. Eu não quero te dizer, por exemplo, eu não quero dizer, olha, você tem que fazer isso, olha, você só vai se conectar com a sua espiritualidade, para descobrir seu propósito, fazendo isso, ou aquilo, ou aquele outro. Eu quero te indicar caminhos. Eu quero te indicar caminhos para que você faça isso. Para que você possa fazer, para que você descubra qual é o caminho que é melhor para você, qual é o caminho que faz mais sentido para você. Porque eu não quero que você sofra nesse processo de descoberta de propósito. Tem muita gente que fica batendo cabeça, igual como se fosse um carrinho de bate-bate, vai para cá, bate num, vai para lá, bate no outro, vai para lá, bate no outro, e acaba que passa a vida toda correndo atrás de algo que não sabe o que é, porque não sabe qual é o propósito. E é tão mágico quando a gente passa a viver o nosso propósito, porque coisas lindas começam a acontecer na nossa vida. A gente começa a viver o nosso propósito, a gente começa a andar alinhado com os nossos valores, com os nossos objetivos, com a nossa espiritualidade, com a nossa fé, com a nossa religião, com tudo. É como se tudo entrasse no trilho certo que tem que ir. Não tem dúvida mais. Não tem hesitação. Não tem medo, não tem frustração. Tem desafios. Os desafios vão continuar sempre existindo. Isso faz parte da nossa existência. Mas tudo aquilo que antes te impedia de avançar, já não vai mais ter. E é isso que a espiritualidade faz por você. Independente de você seguir uma religião ou não. É isso que o akasha terapêutico faz por você. Te ajuda a te aproximar da sua espiritualidade para que você possa viver isso tranquilamente, de uma maneira suave, de uma maneira que seja sua, só sua, de você dizer, olha, eu me conecto com a minha espiritualidade e me acontece isso. E outra pessoa vai dizer, eu me conecto com a minha espiritualidade e me acontece esse outro. E outra pessoa vai dizer de outra maneira, e tá tudo certo. Cada um tá vivendo da sua maneira, e cada um tá colaborando para que o outro possa crescer, para que o outro também possa evoluir. Essa é a minha intenção aqui, essa é a intenção do akasha terapêutico. Que vocês possam descobrir o propósito de vocês, crescer, florescer e ajudar os outros. E seguindo, minha gente, seguindo porque não acaba por aqui. Como eu estava falando então, só retomando um pouquinho, né, para a gente poder seguir. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isso, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. O chat está à vontade, depois pode fazer perguntas também depois. Se quiser deixar nos comentários ou mandar por privado, fiquem à vontade.
Mas a ideia hoje é que vocês saiam daqui sabendo exatamente qual é a diferença entre religião e espiritualidade, que vocês saiam daqui tendo segurança de dizer, eu vivo a minha religião, mas eu vivo a minha espiritualidade também, porque a religião, embora ela é um conceito, elas são dogmas, são filosofias, são preceitos que estão ali para nos orientar, estão ali para nos ajudar a conectar com a espiritualidade. E a nossa espiritualidade é algo muito maior, porque é algo livre, é algo que cada um vive de uma maneira. Você consegue entender a diferença? Você aqui imagino que tem pessoas de diferentes religiões, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como vocês vivem a espiritualidade de vocês? Quando vocês estão digamos que vocês estão no local de culto de vocês, se é que vocês têm algum local ou não, mas como que vocês vivem a espiritualidade de vocês? Bom, eu vou contar como eu vivo a minha enquanto vocês vão escrevendo, que eu sei que muitas vezes pode ser que tenha algum delay. Mas a minha espiritualidade eu vivo justamente de uma maneira muito livre, de uma maneira muito descontraída, muito descontracturada, né? Eu hoje, basicamente, e por trabalhar com a caixa, enfim, por ter essa conexão mais afiada com a minha espiritualidade, eu vivo ela 24 horas por dia. Eu estou atento 24 horas por dia a sinais e a respostas que podem vir para mim, né? Então eu vivo de uma maneira muito intensa e muito linda, porque ao viver a minha espiritualidade dessa maneira, eu sempre vejo que eu entendo que eu não estou sozinho, que eu não estou largado, que eu não estou abandonado, que as coisas que me acontecem, os desafios que vêm, eles têm um propósito para mim. Então eu consigo encarar esses desafios de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais serena. Isso me traz leveza. Não que eu não vou viver o desafio. Eu vou lá, eu vou enfrentar aquele desafio. Mas eu consigo enfrentar aquele desafio de uma maneira mais tranquila, mais serena. Porque eu tenho muito mais clareza do que está acontecendo. É assim que eu vivo a minha espiritualidade, tanto dentro da minha religião quanto fora da minha religião. Se alguém quiser colaborar aí, contribuir, dizendo como vive a espiritualidade, seja muito bem-vindo. Eu vou adorar interagir com vocês. Então, se alguém quiser escrever, né, a gente vai seguindo. Então, isso que eu queria mostrar para vocês na live de hoje. Essa diferença, essa proposição do que é religião, né? Como eu estava falando, a religião então é esse conjunto de dogmas, de preceitos, de filosofias, e a espiritualidade é isso que é livre, que cada um vive da sua maneira, né? E o Akasha Terapêutico está aqui para justamente te ajudar a se conectar com a sua espiritualidade, porque de repente você vai dizer assim, eu não sei me conectar com a minha espiritualidade, eu não sei o que fazer, eu sento, o silêncio me incomoda, eu não consigo, não acontece nada. Então, o Akasha, ele tem uma estrutura, ele tem indicações para que você consiga fazer isso. E até hoje, de todas as pessoas que eu conheci, que trabalharam comigo, dentro do Akasha terapêutico, não teve uma pessoa que não conseguiu se conectar com a sua espiritualidade. E isso é muito lindo de ver. Aproveitando a nossa live de hoje, né? Se alguém te digo, ainda está aberto para fazer perguntas, colaborações, mas eu quero comentar também, né, que a nossa aula está marcada então para o dia 18, ela vai acontecer no YouTube às 20 horas. Se você não se inscreveu no evento ainda, após o término da live, vai aqui no link do meu perfil, clica ali, se inscreva, você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp onde a gente está mandando todas as informações. Ali a gente está mantendo todo mundo informado, inclusive a gente está mandando material extra, toda semana a gente está mandando um e-book para o pessoal, alguma descoberta, um áudio, sempre a gente está mandando material ali para justamente manter e manter esse contato e manter justamente que a gente vá cada vez mais se aquecendo para o evento do dia 18. Tá? Então quem ainda não fez isso, corre lá e faz, tá? Faz a inscrição, participa, a nossa aula então vai ser no dia 18, quinta-feira, às 20 horas, no canal do YouTube, tá? Por que no canal do YouTube? Porque é uma maneira de honrar as pessoas que se comprometeram a se inscrever no evento, a participar do evento. Então, esse link não vai ser um link aberto, somente vai poder assistir, participar da aula do dia 18 de abril, as pessoas que estiverem inscritas no evento, tá bom? E
para coroar o evento, para honrar todo mundo que se inscreveu no evento, eu venho falando nos últimos dias que a gente vai fazer um sorteio. E o que vai ser o sorteio do final do nosso evento? O sorteio do final do nosso evento vai ser uma mesa de abertura de registros akáshicos, que é justamente, vou fazer o sorteio, vou mandar via correio para a pessoa ganhadora a mesma mesa, uma mesa igual, uma réplica igual da minha mesa de abertura de registros akáshicos. Eu tenho ela aqui do lado para mostrar para vocês. Então, essa é a minha mesa de abertura de registros akáshicos. Cada um desses itens tem uma função. Cada um desses itens tem uma obrigação que ele cumpre dentro do Akasha terapêutico. E aí a pessoa que for a ganhadora vai receber uma mesa como essa na sua casa, sem nenhum custo. Tá? Esse vai ser o nosso sorteio. E por que esse vai ser o nosso sorteio? Porque é uma maneira que eu encontrei, novamente, assim como a aula vai ser fechada no canal do YouTube, é uma maneira que eu encontrei de honrar as pessoas que se comprometeram a dar o primeiro passo e descobrir o propósito de vida delas. Por quê? Porque eu vou explicar que o meu propósito hoje é estar aqui falando com vocês. É estar aqui trazendo para vocês aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu venho vivenciando ao longo desses anos dentro do Akasha terapêutico. Tá? Esse é o meu propósito. E por que eu vou dar esse presente para as pessoas? Porque eu quero que as pessoas aprendam a manipular a mesa de abertura de registros para que elas possam transformar as suas vidas, transformar a vida de quem ama e, de repente, até ajudar mais pessoas, se tornando também um terapeuta de Akasha terapêutico. Então é por isso que eu vou estar fazendo, ao final do nosso evento, um sorteio e mandando de presente para uma pessoa, a ganhadora, né? Vai receber na sua casa, sem nenhum custo, uma mesa de abertura de registros akáshicos, tá bom? Então me acompanhem na nossa aula do dia 18, eu vou comentar como vai funcionar o sorteio, tá bom? Vou contar certinho, detalhe por detalhe, como vai funcionar o sorteio. Por hoje eu queria mostrar para vocês o que é o sorteio e na aula do dia 18 eu vou contar como vai funcionar o sorteio, tá bom, pessoal? Eu queria agradecer, então, a presença de todo mundo, né? Quem estava aqui, quem dedicou seu tempo. Eu sei que é domingo, já é final de noite, o Fantástico já está começando. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar comigo, manda uma mensaginha no direct, manda comentário que eu tô aqui, eu tô lendo e tô acompanhando todo mundo, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê na quinta-feira, às 20 horas, no canal do YouTube. Tá bom? Até lá. Um beijo. Uma boa semana para todo mundo.